Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a leitura da Bíblia. Estamos no capítulo 12 e não, acho que é o capítulo 13 da primeira carta ao Coríntios. Se eu não me engano, é o capítulo 13. Então vamos lá. Hino ao amor, caridade. Se eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um cimbalo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é paciente e benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado, como também é limitado nosso profetizar. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos num espelho confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas em parte, mas então conhecerei completamente como sou conhecido. Atualmente permanecem estas três: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Então, esse capítulo 13 da primeira carta a Coríntios, ela tenta nos dar o direcionamento para o aprendizado, né, do que é o amor. E o amor, neste caso, então, ele se trata de uma constante onde na natureza pode ser impressa desde que haja esses três elementos, né? Esperança, fé
e o amor. É, não é isso não. Mas ahn, de alguma forma é uma constante que consegue consegue ser expressa quando o nosso ser cumprimenta a si mesmo dentro da relatividade dos meios de contração, ou seja, sobre o ataque e a defesa relacionado aos ataques que o mundo é, nos entrega. Então, vamos dizer que essa, esse conhecimento do defensor, ou seja, do reprodutor de sensibilidade, nos dar em orquestra um ato orgânico, um ato que eflui para todos verem, para contaminar todo mundo a partir da inteligibilidade dessa organização de ressoar defendendo a si mesmo no meio de tantos ataques. E a gente vive no meio de tantos, mas tantos e tantos mesmos, né? E quando a gente se vê salvo desses tantos, de alguma forma o nosso organismo arruma um meio de se auto-atacar. A pergunta é: como isso é possível? Como é possível acostumar-nos com ataques? Acontece que os ataques eles passam a serem percebidos como instrumentos de recordações. Logo, quando eu ataco algo, quer dizer que eu quero recordar esse algo. Por exemplo, quando eu ataco alguma perfeição no universo, eu deformo essa imperfeição na minha acepção do universo para defender a mim sobre essa análise. Pois eu tenho uma notícia muito boa para dar. Tudo é perfeito. Não existe imperfeição no universo. Quando nós nos unimos para definir um universo em recepção do ser que nos dá em união um santo, um sentido, um filho de Deus, um fiel, nós começamos a definir e encontrar, né, coerência definida para doar ou contar com a segurança dessa definição, de chegarmos ao mesmo fim dentro de um ataque. Né? Então suspende-se, né, a incerteza dos ataques e começam a nascer as defesas constantes. Por quê? A gente constata que os ataques passam a serem naturalizados uma vez que todos nós evocamos do espírito sentidos que podem ou não atacar pessoas que estão presentes no universo, presentes na mesma área que a gente. E aí
Quando uma pessoa se sente ofendida, ela pergunta de alguma forma para a natureza em si se aquilo deveria ofender e ela decompõe a ofensa até encontrar uma definição coerente para ela não tomar de notação a ofensa sentida pelo programa fisiológico que sustenta todos os seres dentro dessas promoções de ação e reação. E aí o que acontece? Quando a gente insiste, e o texto fala disso, quando você insiste, você chega no amor, né? O amor é paciente, benevolente, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não. Então a gente tem várias guias para chegar ao amor. E aí o que acontece? Quando a gente encontra o amor, a gente encontra uma ordenada, uma sustentabilidade em frequência de si mesmo, nessa organização de se perpetuar, mesmo que não seja da forma, vamos dizer, consagrada pelo evangelho de vários profetas no sentido da organização social e nos meios de obter os bens e serviços em, em propagação, né? Em sentido, nessas ofertas, existe um evangelho que é muito maior, que é o seu evangelho, é o seu amor a Deus, é o evangelho que se desassocia de todo e qualquer meio profético descrito pelo homem. O homem, ele é falho. Às vezes falta amor no homem. Às vezes falta muita coisa no homem. Você não pode depositar sua expectativa em um homem, nem em você mesmo, né? Pois todos nós estamos dentro dentro de incertezas, né? A gente sente incerteza porque ainda não conseguimos, não temos, não chegou a hora, né? Dessa revelação toda para nós. Nós conseguimos, né, associar o que somos nesse universo em relação ao Criador. E é uma mera coragem instituída por meios tecnológicos para dizer que conhece a Deus, conhece o Criador. E não conhece, né? Não sabe, né? Tudo que a gente tece ou enaltece aqui, a gente é dado em meio de amar, em meio de conhecer pelo Espírito Santo aquilo que Deus amou e escolheu para viver em cada um de nós nessa desassociação de si mesmo para que nós fôssemos criados a partir da sua graça. Então, o que acontece, pessoal? Se nós temos a informação, um meio de programar as coisas para o amor, de amor, a gente tem certeza que todo o produto emana um certo QI de amor.
né, uma certa ligação amorosa. Olha, então, se todos os produtos eles têm esse amor, existe uma coisa que está combatendo o amor, que é a diferenciação do amor. A gente não pode viver escolhendo o amor, pessoal. O amor ele é só um. Ele não é um amor disso, um amor daquilo. Não podemos facelar, anatomizar o amor. Não existe anatomia para o amor, né? Para que inseminar coragem para dizer que podemos dividir o amor em partes se o amor é indivisível? O amor está e é e sempre será. Então, como que a gente pode conceber uma variabilidade no amor? Ou seja, como a gente não pode ser tolo para não compartilhar o amor ou a receita de amar para que a gente possa utilizar as coisas no mais alto amor dentro desse compartilhamento? Como que a gente guarda para nós receitas quando a gente deveria acreditar no florescimento das mesmas? Como a gente tenta arcar ou fazer dependentes de nós e do nosso amor como se o amor fosse nosso e não fosse para propagação daquilo que nos faz amar. Ou seja, é melhor ter quem nos faça amar do que tentar compor algum amor no sentido próprio. Amai uns aos outros como Cristo vos amou. Então, por que uma fábrica que consegue, né, ter um ótimo produto, uma ótima produção, não ama o bastante o mundo para que todas as fábricas daquele produto sejam com a mesma qualidade, sejam o mesmo produto? Por que a gente divide os produtos? Divide os amores? Não é certo. Não deveria ter lei para isso. Não é certo. Não é saudável ao mundo. Se você descobre uma coisa boa, você precisa compartilhar. Senão, o que você está fazendo aqui nesse mundo? Esse mundo não te pertence, não é para você. Você não aprendeu a viver, você tem medo de viver. Ei, acorda. Acorda para viver, acorda para o mundo, reconhece-nos como suas descendências, seus descendentes. Ame o mundo a tal ponto de entregar a sua vida ao mundo. Aquilo que você diz ter de amor. Entregue sua receita. Não se esconda. Não tenha medo de se revelar. Pois se você faz amor, né? Por que nós, né, temos que ter amores de vários preços, de várias qualidades, né? Não tem cabimento, pessoal. Isso não é amar o mundo, isso é desperdiçar potência de amar, potência de salvar. Então, quando eu vejo duas famílias e uma tendo
produtos de qualidade e a outra precisando de ter produtos que não tem tanta qualidade quanto esse, eu vejo uma guerra. Eu vejo um ódio sendo preparado no mundo. Eu vejo uma raiva, uma inveja, uma briga, um assalto, um deszelo, uma falta de amor. E eu não quero ver isso no mundo. Eu não quero conversar com ninguém para acreditar nisso no mundo. Dizer que isso faz bem, que eu amo o mundo por isso, pois eu não amo o mundo disso. Eu acho que todo sacrifício, toda vida se sacrifica de forma semelhante. Ninguém tem visão de Deus para saber o quanto um ou o quanto o outro se sacrifica. Ninguém está no Espírito Santo, ninguém está no corpo de ninguém. Quem ousas dizer, então, o que é certo e o que é errado entre nós? Como ousas, então, por subornar realidade? Não há nenhum ser inteligente com organização sustentável, de acordo, de certo, de grau, de resolução para dizer e poder editar tamanha realidade, tamanha verdade. Tudo que fazem é uma mera mentira. Anjos, santos, demônios, políticas, tudo é uma mera disposição encantada, porque não é funcional, não funciona, não tem uma função bem quista, né? Não é, nós não nascemos para isso. Não temos o dever disso, né? Então, isso quando você aplica todas essas formas de pigmentar os seres a partir de hierarquias de participação e empreendimento técnico e habilidade e sustentabilidade e vocação e isso e aquilo, o que você está produzindo no mundo? Diferença, né? E aí eu consigo diferenciar o amor. Se alguém ama tanto outro alguém, esse alguém consegue até mesmo dar a vida para salvar esse outro alguém. E aí? Aonde está isso na vida? Quem, quem é capaz disso? Então, nós estamos destruindo o Espírito de Deus que mora em nós e construindo ao redor dele um espírito de possessões, um espírito de bem-sucedidos na vida, de bem reprodutores, de bons vivants, aqueles que vão na igreja aos domingos, que compram carne, que pagam suas continhas, que levam seus filhos para a escola, que pegam um carro e fazem suas viagens. Bons vivants, né?
que chegam em casa e falam com é, voz de calminhos, né? Voz de saúdes, né? Vamos dizer assim, que até mesmo existe para as pessoas perceberem você, existe uma voz saudável, né? Ai, voz saudável. Ah, acabei de chegar e tal. Então é uma ocupação de várias preocupações que assoalham para nós muita inquisição, muita desproposição, no sentido até mesmo de alienar-nos em palavras como algumas palavras. É, vamos dizer, aquela palavra que, deixa eu ver, se encaixa na disposição do SUS, por exemplo, de, de dar a todos, né, na sua desigualdade, a sua desigualdade, né, para cada um, né, dar todos aqueles que precisam mesmo, né? Eu esqueci o nome desse princípio. Ah, mas tem esse princípio aí, e aí o que que acontece? Acontece que essa a alienação a princípios, às vezes faz com que os seres tenham argumentos garantindo suas transgressões. Então, quando eu pergunto por que eu não ganhei isso, é por causa disso. Aí argumenta em transgressão, né? Tudo se torna argumentável, né? E e aí as pessoas passam a roubar umas às outras nesse sentido, né? Eu vou buscar a palavra aqui. Hum, vamos buscar a palavra aqui, quer ver? Vamos buscar a palavra. Hum, princípio filosófico que diz dar na medida hum, hum, deixa eu ver o que você acha. É esse princípio aqui, ó. Tá vendo? O princípio da justiça. Só que tem uma palavra para isso. Justiça distributiva.
um pouquinho sinônimos. Aqui, ó. Equidade. Então a palavra que eu estava procurando é a palavra equidade. Então, a equidade distributiva, ela às vezes aliena as pessoas a fazerem estudos precisos umas das outras, como se elas tivessem grandes diferenciações assim para merecerem equidade. Nesse sentido da equidade, muito mais atenção, muito mais bens do que as outras. E às vezes isso se torna um espetáculo da mentira e da enganação, e até mesmo sendo utilizado para o mal, fazem as pessoas roubarem, matarem, usurparem, estudarem, trabalharem, estudarem no sentido de cobaias, né? Fazendo as pessoas de cobaias. E de alguma forma isso é tenebroso, né? Não, não tem nada a ver com amor, com a esperança, com a fé. Isso tem a ver com o medo de perder o que tem. E aí, quando eu falo para, por exemplo, as empresas distribuírem seus, né, fazerem um produto, o melhor produto para todos ou nada, né, vamos dizer assim, o melhor produto para todos, o amor para todos ou nada. Muitas empresas, em medo de perder suas velhinhas fracas acesas, né? Suas fracasseiras acesas, né? Porque não tem amor, é tudo por dinheiro. O amor, ele é o melhor para todos. Como que o melhor para todos tem que ser um negócio de R$ 1 e um negócio de R$ 1.000 que cumpre a mesma função? Não dá, pessoal. Não dá para aceitar isso. Não dá para distribuir a vida assim. Isso não tem cabimento, né? Não cabe a vida no mundo assim. Não cabe o respeito, a ética, o amor. E a gente precisa combater isso. Então, quando você for votar, quando você for investir, né, dizer bem ou mal das coisas, pense no amor, pense na relação que as pessoas têm, se elas sacrificariam a vida delas por você verdadeiramente ou elas estão interessadas apenas em fazer, né, ou passar pela mesma experiência que outras pessoas passaram, ou ter algum reconhecimento, né, nos seus vínculos, nos seus vínculos de amizade, né, nos seus grupinhos, né? É muito certo que a maioria das pessoas procura essas fracas pilhas de reconhecimento e não um verdadeiro amor para todos. Porque existe um caminho, o caminho do bem, o caminho de Jesus, o caminho do amor para todos. Por que que eu não posso ter a melhor roupa, a melhor sobrevivência que eu posso ter em vida, se eu estou vivo nesse momento?
compartilhando a vida com todos os meus irmãos, cheio de potências para fabricar o amor, o melhor, porque eu não tenho. Quem me condena? Qual é o direito que me condena? Por que isso acontece nos dias de hoje? Por que falta esse amor em vocês? Porque o medo lhes corrompe e lhes destrói a ponto de argumentar por ele, né? Argumentar que não deve se mostrar, que existe o risco. Quando você assume a existência do risco, o risco dobra. Se havia um risco, o risco dobra na medida da sua falta de coragem, da sua falta de fé. E a sua inteligência, que de saber inteligente, vai ficando cada vez mais burra, mais covarde, mais afastada do amor, do ato de amar. O olhar seu se corrompe. Olha para as pessoas como se elas fossem julgáveis, como se você tivesse um Deus em si que é melhor do que todos os deuses que há nos seus irmãos. E isso é a morte, pois nem mesmo a morte verdadeira pode ser pior do que isso. E aí, você que está acostumado com a morte, no dia que você ver a vida, o seu arrependimento vai ser muito grande, pois você passou a vida inteira em um caixão, morto. E é isso. Sem amor. É exatamente isso. Então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!